Fala pessoal, saudações tricolores. Tô irritado, não tô triste, não tô feliz, mas triste não tô. Acho que o Fluminense ontem perdeu um jogo que tinha que perder, por vários motivos. Mas foi quase uma boa hora de perder. A boa hora de perder teria sido na terça-feira para o Paysandu perder de 2-1, perder de 1-0. Ontem é um jogo que tá valendo ponto. Então é um jogo muito mais importante que aquele jogo com a linha morta do Paysandu. Mas o Fluminense perdeu para um time que ontem mereceu ganhar, não mereceu ganhar de 4-2, não, mereceu ganhar de 8 para cima. 8 para cima. Porque explorou muito bem as deficiências de ontem do nosso time, de ontem, porque isso tem uma explicação. Essa vitória do Fortaleza tem dois enfoques. O enfoque é o enfoque do jogo, como está falando aqui agora. O Fluminense jogou muito mal e Fortaleza se aproveitou. É um time muito bem montado, É um time que já vem há 3 anos, está entrando no 3º ano de ter um sucesso. Manteve um técnico ano passado que nenhum clube manteria, quando ele virou do primeiro para o segundo turno em último com 7 ou 9 pontos. E foi buscar uma vaga na classificação na Sul-Americana, semana passada, se não me engano. Deu um cacete no São Lourenço, que é o é o segundo colocado do campeonato argentino, lá dentro da Argentina, e não foi de pouco. Então é um time que não tem craques, não. A maior prova disso é o cara que fez o primeiro gol, o Galhardo. Esse cara já rodou meio mundo e nunca se firmou como um craque em lugar nenhum. Mas é um time que o futebol não é só você ter craque. Você pode ter o Messi no time, bota ele num time ruim, vamos falar assim, pô, esse cara joga pra caramba, mas o time perde todas. E um time que não tem o Messi, mas tem conjunto, encara qualquer um. É o caso do Fortaleza. Ontem encarou um time que foi bom perder num sentido só. Perder ontem não foi bom porque você está jogando um campeonato de pontos corridos. Esses pontos podem fazer falta lá na frente. Diferente do Paysandu. A gente foi para Belém pro velório. O corpo já estava lá na capela para assistir o velório. O Fluminense foi. E ali jogou, ganhou. Aí isso é a segunda parte da explicação. Mas ontem o Fortaleza entrou jogando, entrou para ganhar e ganhou. Fluminense muito mal armado. Mas isso é a segunda parte. Mas então, se não foi uma goleada de 8, que seria uma coisa extremamente humilhante, por 2 motivos. Um, por culpa do próprio Fortaleza. Isso que eu estou falando agora do Fortaleza ser um time bem armado, sem craques, mostra que tem deficiência técnica. Qual a deficiência técnica? Ontem era o Fortaleza ter ganhado de 8. Pelo menos 4 bolas entrou no segundo tempo. Entrou o atacante contra o goleiro. Eles só fizeram uma. As outras 3 ele perderam. Inclusive chegou a perder uma sem o goleiro, porque o cara tocou pro lado, o cara ficou sozinho e errou o gol, errou. Jogou no goleiro. Então, aí é uma deficiência técnica, que mostra o que eu estou falando. Fortaleza é um time que tem um conjunto excepcional, é um time coletivo, é o melhor adjetivo para esse time de Fortaleza. É um time coletivo que já vem há 2 anos mostrando que tem força, com uma torcida apaixonada, que enche sempre o estádio, mostrou isso ontem. E mas ainda falta uns 2 jogadores que tornaria esse time um time terror. Que ainda não é um time terror, mas é um time para ser muito respeitado. Teve uma vitória ontem. Então, uma coisa simples. Tá certo que eles fizeram os gols dele nas nossas falhas, que foram dezenas. Mas nós fizemos 2 gols. Um num bate-rebate, gol de pelada. A bola sobrou pro balão, ela não fez. O outro foi o único cara que estava tentando jogar o jogo inteiro. Mesmo com erros esses, foi o Kennedy. Que pegou uma bola, o cara já estava trepado nele com o braço. Aquilo é pênalti. Tá? O Cláudio jamais daria. Se ele não consegue fazer a jogada. Porque o Beck, que levou o Come, estava em cima dele com os 2 braços por cima do ombro dele. Ele conseguiu virar, limpar do cara, o cara levantou a mão, não fez nada mesmo. Fez, mas tomou um Come. Aí ele deu um biquinho e matou o goleiro. E apesar do Fortaleza estar muito melhor que o Fluminense errando muito.
O jogo estava 3-2. Eu comentei isso com a minha esposa na hora e comentei ontem no pós-jogo no Cantinho do Laranjal e Panorama Tricolor. O Fluminense, na base da... se entusiasmou quando fez o segundo gol e teve chance de criar, criou chance para fazer o terceiro. E se faz o terceiro, poderia acontecer uma grande injustiça, que era a derrota do Fortaleza. Aí depois o Fluminense entregou o resto do gol. Então, falar do jogo de ontem, aí a gente entra na segunda parte. Primeira parte, Fortaleza mereceu, foi dono do jogo, era para ter sido de 8, se não fosse umas 3 ou 4 defesas do Fábio. 2 foram defesas daquela que você fica feliz, fica aliviado porque o cara defendeu. E 2 porque foram importantíssimas. Uma dessas que eu tô falando, que o cara tá sozinho, ele e o goleiro, pô, é gol. Tá na cara que vai ser gol, o cara chuta e o Fábio pega. Em compensação, o último gol, o Fábio foi culpado. Culpado não, falhou. Por mais agora vão aparecer os caras que, não gosto, não, falhou. O cara chuta da meia esquerda, ele espalma para a direita, onde só tem 2 caras. Você vê a falha da defesa do Fluminense. O cara chuta, ele tinha condição de espalmar para frente, porque foi forte o chute, ou fazer isso com a mão e espalmar para o lado direito dele. Ele faz assim. Aí tem 2 caras só tem os 2, mais ninguém, tem ninguém do Fluminense. Então o cara faz o 4º gol. Então foi uma falha, o Fábio fez. A minha nota para o Fábio ontem foi nota 8,5. Porque essa falha que ele cometeu não pode. Se não fosse isso, seria 9,5, 10. E foi ele. Foi o salvador da pátria, foi o Fábio. Apesar dessa falha. Porque falha foi. Por mais que não queira. Ele tem crédito, com certeza. Por isso que ele teve nota 8,5. Imagina se o jogo tivesse 0-0 e ele faz esse gol. O que vocês iam falar do Fábio? Aí seria falha? Não, foi falha de qualquer maneira. Mas, voltando aqui, o Fortaleza foi absoluto. Vitória tranquila, era para ter sido de 8. 8 não seria, mas seria uma vergonha para todos nós, torcedores do Fluminense. E Fortaleza estaria em festa. Menos o vovô. O vovô ia ficar muito irritado porque o Fortaleza teria ganho de 8. Mas tem uma segunda parte que explica muito bem isso. Quando eu comecei a falar disso, falei da soberba, né? Essa derrota foi uma coisa boa porque abaixa a soberba da torcida, da comissão técnica, dos jogadores. Isso é importante. E teve um erro, eu acho que é um erro crasso. O Fluminense foi jogar. Jogou sábado passado, no Atlético Paranaense, se preparou para ir jogar terça-feira lá em Belém contra o Paysandu. Um jogo estando 3-0 pra gente, né? Porque o primeiro jogo foi 3-0. Aí todo mundo aguardando que fosse um time reserva. Como foi o de ontem, com 6 substituições. Não, ele entra com o time titular. Ele entra com o time titular num velório. O jogo estava morto, tinha acabado já o jogo. Aí, quando chega no segundo tempo, ele faz as substituições que tinham sido feitas. E acabou o jogo 3-0 também, foi 6-0 no acumulado, no agregado. Aí vamos para esse jogo agora. Aí ele faz o contrário. Por quê? Porque contra o Paysandu o jogo já estava morto. Então vou poupar contra o Paysandu. Eu não sei também quais são os problemas que a fisiatria pode ter passado para a comissão técnica. Olha, esse jogador aqui, por exemplo, o Marcelo. Marcelo não veio para jogar contra o Fortaleza porque estão preservando para ele jogar contra segundo o Lessa, né? O Lessa disse que ele vai jogar contra o River Plate. Beleza, está certo. Ainda mais que é panturrilha. Batata da perna, eu já tive essa contusão. Eu tive que usar uma palmilha por um tempão para poder ficar bom. É uma dor desesperadora. Eu corria nessa época, fazia 5, 6, 7, às vezes 8 quilômetros por dia, 5 vezes por semana. Isso há 15 anos atrás, 20 anos, 15 anos atrás. E eu estourei a panturrilha. Aí eu esperei 3 meses, comecei a andar, não conseguia. Na hora que eu ia andar, só para pegar ritmo de novo, começava a doer, eu parava. Aí comecei a usar a palmilha, uma palmilha de silicone, e realmente depois de uns 2 meses sumiu. Então o Marcelo sentiu um desconforto na panturrilha, mais do que certo. A fisiatria chegou para a comissão técnica, o médico deixa ele descansar. Fizemos aqui a tomografia, está acusando aqui, ótimo. Então nós fomos para o jogo do Paysandu, e alguém contou alguma coisa? Não, tanto que a gente entrou com o time titular. Era para entrar com o time reserva. Eu inclusive escalei isso aqui no jogo no vídeo que eu fiz contra o Atlético Paranaense. Logo depois eu só entrar aí, coloquei, tiraria todo mundo, deixaria só até o Pedro Rangel, o Guga, botaria todo mundo.
Aí ele vem para esse jogo, aí vem aquela escalação escalafobética. Porque você, uma coisa simples, falei isso ontem no Cantinho do Laranjal, eu já falei isso aqui algumas vezes, principalmente quando o Roger Machado estava no Fluminense. Botava o Cano no banco, e o Marcão também. Botava o Cano não, botava o Ganso. Se você pegar qualquer modalidade de esporte coletivo, por mais que se queira inventar, principalmente o pessoal do futebol adora isso. Tem uns caras que querem botar física quântica no futebol. Futebol é um jogo extremamente simples. O futebol é um jogo simples, muito simples. Mas o vôlei, o basquete, o futebol, eles têm posições. Um time tem que ter essas posições. Você no futebol, olha, você vai só montar um time de vôlei, você tem que ter um cara que corta na ponta da rede, você tem que ter um cara que corta no meio da rede, aquela bola curta, o cara bate para baixo, você tem que ter um levantador, você tem que ter um líbero. Se você não tiver isso, eventualmente você tira o líbero e bota um cara, tira o levantador e bota um cara do meio para poder aumentar a rede. Isso aí é para uma jogada. Depois o cara volta. No basquete você tem pivô, ala, armador. Eventualmente você pode jogar com um pivô e dois alas pivôs. Você pode jogar com dois pivôs e dois alas e um armador. Mas você não abre mão de ter um armador. Você não abre mão de ter um levantador. No futebol, gostam de inventar, o Fernando Diniz gosta disso. A gente pode jogar sem o criador. Não pode jogar sem o criador. Infelizmente, nós só temos um. Chama-se Paulo Henrique Ganso. E nós temos um ajudante do criador, que na realidade é o melhor jogador do time. Chama-se John Arias. A não colocação do John Arias ontem, eu achei perfeito. O John Arias vem num cansaço de doido, como colocou o meu amigo Fábio ontem no pós-jogo. Só para ter uma ideia, o John Arias jogou, o Colômbia jogou com o Japão, lá no Japão. O cara voltou correndo e veio jogar. Quer dizer, uma viagem com baldeação, com conexão e cansa pra caramba. O cara corre pra caramba, o cara é um motor. Então, se tivesse feito, olha, hoje contra o Paysandu, Arias, tu não vai jogar. Fica aí uma semana descansando. Não precisa nem treinar, que ele tem um preparo físico do jogo. Vai, descansa. Faz só alongamento, bate um papo aqui com o fisioterapeuta, faz uns exercícios para fortalecer a musculatura. Acabou. Mas não. Ele foi jogar contra o Paysandu. Ontem, nós fizemos uma escalação que a gente tinha 3 atacantes. Lelê, Alain e John Kennedy. E não tínhamos o criador. Quando eu peguei essa escalação ali, eu falei assim, logo contra o Fortaleza, vamos entrar. E entramos. A gente não pode abrir mão de um criador. Fizeram uma maldade com o Arthur. O Arthur é o nosso futuro criador. Pegaram ele contra o Vasco no Carioca agora. Ó, vai ser titular agora, vai lá e arrebenta. Contra o Vasco. Não foi contra, por exemplo, o Audax. Nada contra o Audax, é um time mas eu estou falando de um time que tem pouca torcida, quase nenhuma, com um investimento muito mais baixo. Não, botaram o Arthur contra o Vasco. Um clássico no Maracanã. Porra, é pra matar um moleque de 17 anos, ele fez 18 anos agora, se não me engano, ou vai fazer 18 anos. Mataram um moleque. Aí já aparece a torcida, porque a torcida é um monte de imbecil também. Tem uma parte da torcida, todas as torcidas, não é só do Fluminense. Todas as torcidas têm aqueles camaradas que vivem incensados pela imprensa. O que a imprensa fala para eles é uma verdade e acabou. Então, o Arthur não tem jeito, mais um que não vai dar certo. Um jogo. É como se você pegasse um cara que tá, vou dar um exemplo, da basquete. Você pegou o cara aqui agora, o cara tá jogando pra caramba no juvenil do Fluminense, do Franca, do Flamengo, onde estiver. O cara tem 2,10 m, o cara, puta, tá jogando pra caramba esse moleque. Aí pega leva pra NBA, vai ter um jogo. Qual jogo? Los Angeles Lakers e Milwaukee Bucks. Tu vai jogar hoje, vai entrar aqui no lugar do LeBron James, aquela porcaria de jogador, o LeBron James, acaba com o jogo. Um moleque de 17 anos, no meio só tem fera, só cara que ganha de $1 milhão pra cima. Aí o cara joga mal, viu? É uma merda. Não é assim, pô. Então a gente não tem um criador, tirando o Ganso. Aí surgiram essas coisas de quem que o Fluminense pode contratar. O Fluminense poderia contratar? Poderia, porque é muito caro. Acho que ele já escolheu o time, vai voltar para La Liga, que é o colombiano James Rodrigues.
Esse cara seria bom. Porque o Fluminense poderia jogar com ele, com o Ganso descansando e ele jogando. Porque hoje a gente tem um jogador no time do Fluminense que pode substituir o Ganso. Se chama Marcelo. Marcelo estava no Rio. Imagina que o Marcelo tivesse descansado, vai voltar a pegar forma agora, que está precisando ter ritmo de jogo. Vamos descansar o Ganso, vamos enfiar o Marcelo. Perfeito. Marcelo tem bola para jogar no meio. O Marcelo tem bola até para barrar o Ganso. Mas o Marcelo estava no Rio. Então a gente vai com quem? Com o Pirani. O Pirani vive de um gol. Um gol que ele fez no Fla-Flu. Eu falei isso no jogo contra o Atlético Paranaense, se não me engano, uma semana atrás. Eu falei que ele só jogou, depois que ele fez aquele gol no Fla-Flu, ele teve chance em todos os jogos. Ele só jogou razoavelmente bem contra o The Strongest, que ele entrou no lugar do Arias, que estava morto e apanhou pra caramba. E aí ele fez as mesmas coisas que o Arias estava fazendo. Ele caiu na direita e driblava pra cá, driblava pra cá e tomou uns cacetes também. E ali foi o único jogo que ele fez. Ontem foi uma negação. E eu comentei isso nesse jogo do The Strongest, eu falei que no América Mineiro, o John Kennedy botou ele na cara do gol e ele perdeu o gol, pô. Logo no início do jogo. Então, você entrar com o time. Ó, o time está aqui, André, Lima, Pirani. Ó, acabou. Aí o ataque quem? O Pirani já não marca muito. Aí você deixou marcação para André e Lima. Na frente, 3 atacantes que nenhum dos 3 volta. Nenhum dos 3 voltou. Aí tem uma terceira coisa. Tem mais outro ponto para mostrar o acúmulo de erros que teve ontem. O Manuel, que foi o nosso melhor zagueiro no passado, fez o gol Puskás para mim, foi aquele gol que o Gatito Fernandes está escorregando até agora lá no Engenhão. Aquela limpada de bola que ele deu com o Gatito Fernandes e o Beck passaram deslizando. Foi o nosso melhor jogador. Ele começou esse ano, sofreu uma contusão, teve que ser operado. Desde o segundo Fla-Flu da decisão, ele está no banco. Ou seja, há um mês o Manuel está no banco. Eu não entendi, coloquei isso no último vídeo. Por que ele não foi titular contra o Paysandu? Um jogo galinha morta. Vai pegando ritmo de jogo aí. Aí ele coloca o Manuel. Tudo bem, o Manuel foi bem colocado. E não teve erro nenhum. O Manuel não errou nada no jogo. Aí coloca o Alan. O Alan ficou 2 semanas contundido, quase 3. Voltou na semana passada e colocou o cara de titular, pô. O Alan é ruim? Não, o Alan não é ruim. A torcida do Fluminense é uma torcida cega e muita gente não conhece o Alan. Se você pegar um moleque hoje de 25 anos, ele não sabe quem é o Alan. O Alan é mais novo que o Cano. O Alan é muito bom jogador. Agora, o Alan começou a jogar no Fluminense, se não me engano, no final de setembro. De setembro até hoje, ele teve, de setembro até hoje, ele teve aquela contusão de 2 semanas. Ele sentiu um treino, a contusão, 2 semanas. Ele teve, até agora, ele só conseguiu jogar mais ou menos, ele conseguiu jogar mais ou menos 130 minutos. E fez 4 gols. Ah, o cara é uma merda. Ontem eu li isso, eu sou obrigado a ler uma imbecilidade dessa. O cara ontem, tudo que ele tentou, ele errou. Ele errou 2 bolas e fez um gol. Aí entrou o Cano. O que o Cano fez? O Cano, que é o maior artilheiro do mundo atualmente, ou um dos maiores do mundo atualmente, junto com o Mbappé, aquele outro camarada que está no Manchester. O que o Ganso fez ontem? O Cano? Nada. O que o Arias ontem, que é o nosso melhor jogador, fez ontem? Nada. O que o Ganso fez ontem? Nada. Nosso melhor jogador ontem tem um nome simples. John Kennedy. Ele fez uma partida brilhante? Não. Ele tentou jogar com o time no início do jogo, no primeiro tempo. Chegou uma hora que ele mandou aquele canhão na trave. Depois ele começou a jogar assim, tem que resolver essa merda. Aí ele começou a tentar, e tentou e conseguiu, fez um gol. Ele estava se deslocando em tudo que era lugar, principalmente na esquerda. Aí você enfiou Keno, um fantasma. Né? Ganso, perdido. Arias sumido. Cano, o Cano nem chutar para gol, chutou. Olha que o Cano chuta com 1 grau de... Ele tem uma trave e tá assim, ó. Tá aparecendo isso aqui só do gol, ele chuta. Ontem nem isso ele conseguiu. Mas quem é o ruim? O ruim é o Alan, que não fez um gol e tudo que ele tentou errado. Qual foi tudo? 2 bolas, sem meio de campo, com Pirani mal. Aí você vê, pô... Aí o Guga horrível. O Alexander mal também. O Guga tira... Aí o Fernando Diniz vem com aquela substituição que eu acho muito boa para algumas
Aí vem o Fernando Diniz vem com aquelas substituições que a gente não sabe por que ele faz. Fazer uma vez ou outra, eu acho correto. Recuar o André para zagueiro. Recuou um cara que estava mal para zagueiro. Continuou pior. Piorou. Por que não deixou o Manuel? E mexe de outra maneira. Porque o André pelo menos sabe carregar uma bola, aparece para dar um chute. Outra coisa, você tinha o Samuel Xavier no banco. Ele estava contundido? Não. Porque se tivesse contundido, não estaria no banco. Aí você deixa o Guga. O ataque deles passou absolutamente 100%. Todas as jogadas que eles tentaram na direita, da nossa defesa, eles passaram. Todas. Aí você pega o Alexander e joga o Alexander na esquerda, na direita, o cara que ganhou outro. Porra, por que não botou o Samuel Xavier? Por que tem que inventar de colocar, de tirar o Manuel e colocar recuar o André? Pô, são substituições completamente doidas. De vez em quando o Fernando Diniz tem isso. Nada apaga a vitória do Fortaleza. Foi excepcional. Uma vitória para ganhar de 8. Mas o Fluminense, a comissão técnica do Fluminense, tem muita culpa nisso. Em poupar num jogo que vale ponto, pode nos custar ponto no final do campeonato, e botar um timaço para jogar contra um adversário morto. É assim, olha, o Féretro tá lá na capela, as velas estão acesas, mas a gente vai entrar com o time titular. Porra, isso não existe. Não leva a gente a lugar nenhum. Eu acho que eu debitaria essa derrota ontem a alguns personagens. André, Guga. Você vê como é que ele estava mal? Eu falei, já falei há 20 minutos. E o Lelê, que a torcida adora, eu também gosto dele. Venho falando que o Lelê tem que ser titular. O Lelê foi um dos piores jogos de campo ontem. Ele só aos 44 minutos de jogo e não jogou absolutamente nada. Nada. Então ontem, Guga, André, Alexander, Pirani, Lelê, só falei 5. São 11 jogadores. Falei 5. 5 que não jogaram nada. Jogadores que você municia o ataque com eles. Tirando o Lelê, que além de municiar, ele também pode concluir. Quer dizer, faz parte o que você tem que fazer? Municiar e concluir. E o Guga, o que ele tem que fazer? Defender. Primeira coisa, defender bem. Depois apoiar. E depois, se der chance, chutar para gol. São 3 coisas. Pô, e o Pirani? A primeira coisa, armar o jogo. Ajudar a defender, armar o jogo para conseguir dar para aquele cara que o Lelê e o John Kennedy jogarem para quem? Para o centroavante fazer gol. Quantas jogadas de gol teve ontem o Fluminense fez para o centroavante concluir, sendo o centroavante o Alan ou o Cano? Nenhuma. Aí quais são as notas? Olha, o Cano foi uma merda, o Alan estava fora de forma, isso eu concordo contigo. Foi mal colocado, foi muito mal colocado. Você pegar o cara, o Manuel que já tinha que estar titular já há pelo menos uma semana, foi colocado de titular agora. O Alan, que não era para estar voltando devagar, foi colocado de titular. Você vê que existe uma incongruência. Isso é incongruente, pô. Agora, e outra coisa, para terminar. Aí a gente ouve aquelas bobagens aqueles termos. Tem uns termos de futebol que são muito chatos. Por exemplo, que é uma palavra criada aqui na língua portuguesa. Performar. Poucas coisas me irritam mais do que o cara falando, ou ouvir a pessoa falando, ele ainda não performou. Porra, por que não fala, olha, ele ainda não desempenhou um bom partido, uma boa partida, o desenvolvimento técnico dele é ruim, ele não está conseguindo desempenhar as funções. Não, performar. Performar vem de to performance. É inglês, pô. Então, isso é a primeira coisa. A segunda coisa é a seguinte, o Fluminense agora tem que virar a chave. Tá certo, é uma analogia que você faz. Mas eu acho que o Fluminense, agora falando em virar a chave, o Fluminense virou a chave para esse jogo do River Plate sábado passado. Sábado passado. O Fluminense foi jogar contra o Paysandu, sem pensar no Paysandu. Depois a gente vai à Fortaleza, porque o nosso jogo é... E o que eu estou falando vale para todo mundo. Tanto é que a mídia só fala, é só pegar as redes sociais e o Globo.com, Globo Esporte, vocês vão ver que pega as notícias da semana, só falando da carga de ingressos. Já está tudo esgotado, vai ter uma carga nova, só se falava disso. Contra quem? Contra o River Plate. É um jogo hoje.
até terça-feira da semana que vem. É o jogo mais importante da América do Sul. É esse, Fluminense e Fortaleza. Fluminense e River Plate. O Fluminense tem que vencer esse jogo para poder ficar muito tranquilo no grupo dele. Porque se o Fluminense vencer o River Plate, para começar, ele já está com um pé garantido na mata-mata. Eu diria que o outro pé não está atrás, o outro pé já está no ar, para ficar tranquilo. Ele vai pegar o Sport Cristal aqui, faz 12 pontos, aí está garantido no mata-mata, com certeza. Agora, o River Plate fica numa situação brava. Ele fica com uma derrota. E para ele chegar nos 12, que o Fluminense pode chegar com tranquilidade, se vencer dele, River Plate, ele tem que ganhar todos os jogos. Todos. E não vai ser fácil. E não vai ser fácil. Ganhar todos os jogos. E pode botar o The Strongest na briga. Imagina que o The Strongest dá um cacete agora no Sport Cristal e o Fluminense vence o River Plate. Tá? Os The Strongest com 2 jogos, 2 vitórias e o River Plate com 1. E se o Fluminense perder, embola tudo. De repente fica Fluminense, River Plate e The Strongest com 6 pontos. Então é um jogo muito importante, só que a chave já foi virada desde sábado passado. O Fluminense só pensa no River Plate desde sábado passado. Isso é outra coisa também que influencia muito no resultado do jogo de ontem. Os caras estão com a cabeça no Maracanã para jogar depois de amanhã. É isso aí, gente. Saudações tricolores, que a gente vença o River Plate. Que o Fernando Diniz pare de inventar, às vezes ele inventa demais. E eu fico muito a cavaleira disso, vocês sabem que eu sou dinizista. Mas tem que parar de inventar. E é bom, essa derrota foi boa porque premia. Premia? É certo assim que você fala? O português tem umas coisas estranhas. Às vezes eu falo umas palavras certas e acho que está errado. Às vezes falo umas erradas, falam achando que estou certo e está erradão. Então, mas ela mostra que existe um time. Essa vitória é uma premiação. Assim não tem erro. Se tiver errado o que eu falei. É uma premiação a um clube que teve uma postura espetacular com relação ao técnico deles, o Voivoda, um nome esquisito. Não ter demitido o cara no passado. E o camarada faz um trabalho já há 2 anos no Fortaleza, está indo para o 3º ano, está voltando Fortaleza como o melhor time do Nordeste. É um time que tem que ser respeitado. Só precisa de uns 2 jogadores fora de série. Fora de série, assim, acima do elenco que eles têm. Para ficar um time excepcionalmente enjoado e brigando por títulos nacionais. Porque hoje em dia o Fortaleza ainda não briga por títulos nacionais. Mas se contratar 2 caras, escolher ali 2 posições e contratar um pouquinho mais caro, se virar uma SAF, arranjar dinheiro e colocar, se prepare que o Fortaleza vai ganhar de quase todo mundo ou de todo mundo. É isso aí, gente. Saudações tricolores. Até quarta-feira.